Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente, certo? Mas eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Anderson Cabral, sou aluno da Universidade Estadual Vale do Acaraú, sou residente do programa Residência Pedagógica Subprojeto Química, tá ok? E hoje vou falar um pouco mais sobre estequiometria, onde no vídeo anterior eu falei um pouco de equações químicas e hoje eu vou falar dos cálculos estequiométricos. Para essa aula, o meu objetivo é mostrar leis ponderais que formam os cálculos estequiométricos, compreender os cálculos estequiométricos de uma reação química, balancear uma equação química, calcular a quantidade de mols por reagentes para a formação dos produtos, identificar a massa molar dos reagentes e produtos para o cálculo estequiométrico e diferenciar uma reação limitante de uma reação excesso. Bom, a introdução aqui mostra que a estequiometria se baseia nas leis ponderais, certo? Onde a lei de Lavoisier, que fala que a soma das massas das substâncias reagentes em um recipiente fechado é igual à soma das massas dos produtos da reação. E tem a lei de Proust, né, que fala sobre uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. E tem a lei de Dalton, né, que fala quando dois elementos químicos formam vários compostos, fixando-se a massa de dois elementos, as massas do outro variam numa proporção de números inteiros e pequenos. Bom, os principais casos da estequiometria simples, ou seja, você pode se deparar em alguns cálculos estequiométricos como massa vezes mol, massa vezes massa, massa vezes volume, da CNTP, que vai dar 24,4 litros, como eu falei anteriormente, e massa vezes volume, que é o cálculozinho de pressão vezes, que vai constar o gás, né, que é pressão vezes volume igual mol vezes a constante vezes a temperatura. Um mol. O mol, medida conveniente de quantidades químicas. Então, ou seja, o mol de algo é 6,022, 14,21 vezes 10 elevado a 23 daquele algo. Então, isso, experimentalmente, que é 1 mol de carbono tem uma massa de 12 gramas. Então fica o quê? Fica uma massa molar de 12 gramas por mol. Então, 1 mol corresponde o quê? Como eu falei em cima, né, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, segundo o constante de Avogadro, foi ele que identificou esse número, né? E a massa molar em gramas, que é 1 mol é a massa molar em gramas, e 1 mol que é o volume, que é 1 mol consta 22,4 litros na CNTP. 1 mol de sódio, NaCl, que é o cloreto de sódio, né, que a gente usa muito na cozinha, e tem 1 mol de líquido, que está aí, né, na vidraria, e 1 mol de gás, que está dentro do balão. Isso é só uma representaçãozinha falando que cada substância equivale a 1 mol, certo? Vamos lá, massa molecular. A massa molecular é a soma da massa atômica para os átomos na fórmula, certo? Então vamos lá, vamos supor aqui, vamos ver. O hidrogênio tem a massa de 1, massa molecular 1. O enxofre tem 32,1. O oxigênio tem 16. Tudo isso aqui a gente tem na tabela periódica, viu, pessoal? Então vamos aqui para um exemplo para descobrir a massa molar do ácido sulfúrico. Ou seja, observa-se que o ácido sulfúrico temos 2 hidrogênios, certo? Então para calcular a massa molar você tem que multiplicar 2 vezes o 1. Então fica aqui 2 vezes o hidrogênio, que vale o quê? Vale 1. Mas da mesma forma do enxofre. Temos apenas aqui um enxofre, então a gente multiplica 1 vezes 32,1. Certo? Mais
Aqui a gente observa que tem 4 oxigênio. Então o oxigênio vale o que? 16. Então multiplica 4 vezes o oxigênio, certo? Que vai dar o que? 2 vezes 1 mais 32,1 mais 4 vezes 16, que vai dar uma massa molar de 98,1 gramas por mol, ok? Bom, aqui já é falando um pouquinho do número de Avogadro novamente, certo? Que acontece aqui, que é uma molécula de água equivale a esse número aqui, 6,02 vezes 10 elevado a 23, que vai dar o que? 1 mol de água. Então, uma molécula de água equivale a 1 mol de água, certo? Em gramas. Essa é uma tabelazinha, fala da mesma forma, da mesma coisa, certo? Eu não vou aprofundar muito aqui, porque já é bem repetido. Mas é a mesma coisa. Aqui é a formulazinha de nitrogênio. A massa molecular é 14, a massa molar é 14, certo? Para 1. E vai dar o número de partículas, que é 6,022 vezes 10, 23 átomos de nitrogênio, ok? Bom, um exemplo aqui. Vamos para um exemplo agora, fazer uns cálculos estequiométricos. Quantos moles do gás do gás hidrogênio são necessários para a formação de amônia, NH3? Sabendo que a quantidade do gás nitrogênio é de 4 moles. Primeiro passo é escrever a equação química com as substâncias envolvidas, certo? Então você pega aqui a amônia, certo? O que dá aqui na questão, ele dá o gás hidrogênio, que é formado por H2, e formado por gás nitrogênio, que é N2, certo? Vai dar uma fórmula. Observa-se que essa equação não está balanceada. Então, devemos balancear essa equação. É aqui que ele fala. Faça o balanceamento da equação química para isso precisar ajustar o coeficiente para que a gente produza contenha a mesma quantidade de átomos. Tá aqui, eu coloquei como o hidrogênio tinha 2 e aqui no produto tinha 3, então tinha que colocar 3 na frente do hidrogênio, formando o que? 6 hidrogênios. Então, para que o balanceamento seja completo, eu preciso colocar um 2 na frente da amônia para calcular com 3 do hidrogênio, que ficará também 6. E o nitrogênio tem 2, o nitrogênio tem 2, então está balanceado. O terceiro passo é escrever os valores das substâncias, seguindo os dados do problema, identificando o que se pede. Então você deve identificar o que está pedindo na questão. Então você deve anotar, certo? Então lá na questão tem o que? Tem 4 moles de nitrogênio. Então eu estou procurando quantos moles de hidrogênio, certo? Ele está pedindo quantos moles de hidrogênio. Quantos moles de hidrogênio para 4 moles de nitrogênio. O passo 4 é estabeleça a relação existente entre os números de moles, massa e volume. Então, observa-se que o que? Eu tenho 1 mol de nitrogênio para 3 mol de hidrogênio. Então, fica uma proporção de 1 para 3, certo? Vamos lá. O passo 5. Faça uma regra de 3 simples para calcular os valores que são pedidos na questão ou problema. Atenção, coloque sempre os valores de uma substância sobre a ela mesma. Você tem que colocar os valores um abaixo do outro, para que a sua equação não tenha problema para calcular. Então, a gente precisa colocar 1 mol de nitrogênio, certo? Para 3 mol de hidrogênio, é aquilo que a equação nos mostrou. Então, lá na equação, na questão, fala que eu quero 4 moles, eu quero saber de quantos moles vai precisar reagir, quantos moles de hidrogênio vai precisar reagir para 4 moles de nitrogênio. Então, eu faço uma regrazinha de 3, onde que 3 vezes o 4
dividido para 1 vai dar o quê? 12 moles de hidrogênio. Então 3 vezes 4 dá 12, dividido para 1 dá 12. Então eu tenho 12 moles de hidrogênio para reagir com 4 de nitrogênio, ok? Segundo exemplo. Qual a quantidade de material de álcool etílico que deve reagir para fornecer 12 mols de gás carbônico? Considere essa uma da reação de combustão completa. Pronto, ele já dá a reação, certo? A anterior não deu a reação, a gente tinha que fazer a equação, mas esse exemplo já deu a reação, deu essa equação. Então, primeiramente a gente tem que observar se ela está balanceada, ou seja, tem dois carbonos. Aqui no reagente tem 6 hidrogênios, 2 vezes 3 dá 6 hidrogênios. Temos um oxigênio mais 6 oxigênios dá 7. Aqui temos 4 oxigênios mais 3 oxigênios dá 7. Então está balanceada, certo? Observe que 1 mol de álcool produz 2 mol de gás carbônico. Assim pode-se fazer uma regra de 3 simples para resolver o problema. Da mesma forma anteriormente. Como ele dá 1 mol de álcool, está aqui 1 mol de álcool, para produzir 2 mol de gás carbônico, 2 mol de gás carbônico. Então fica aqui 1 para 2. Então fica 1 mol de álcool para 2 mol de gás carbônico. E eu quero saber quantos mols de álcool vai fazer com que reaja para 12 mol de gás carbônico. E isso, fiz a regra de 3 e deu 6 mols de álcool que eu precisaria para reagir com gás carbônico. O reagente em excesso é aquele que está em uma quantidade estequiométrica superior à dos demais reagentes. E agora estamos falando de que? Reagente limitante em excesso, certo? O reagente limitante é aquele que está em proporção estequiométrica insuficiente. Ele é o reagente que será inteiramente consumido se o rendimento da reação for máximo. Vamos lá. O primeiro passo é calcular a quantidade de cada reagente em mols, convertendo cada massa em quantidade de matéria utilizando a massa molar. O segundo passo, escolher um dos reagentes e usar a relação estequiométrica para calcular a quantidade teórica do segundo reagente, necessário para completar a reação com o primeiro. O terceiro passo é verificar qual dos reagentes está presente na reação em quantidade maior que o necessário. Este será o reagente em excesso e o outro será o reagente limitante. Pronto, agora vamos ver para um exemplo, né, pessoal? Para a gente entender melhor. Vamos lá. Um exemplo aqui. Letra A. Determine o reagente limitante e o reagente em excesso dessa reação quando 5,52 gramas de sódio reage com 5,10 gramas de óxido de alumínio. Ele já dá a reação, certo? A equação. E temos que observar se a equação está balanceada, ok? 6 sódios para 6 sódio, 2 vezes 3 dá 6. 2 alumínios, 3 oxigênios para 3 oxigênios. Então essa equação está balanceada, ok, gente? Então o primeiro passo que devemos fazer. A massa molar do sódio é 23 gramas por mol. E do óxido de alumínio é 102 gramas por mol. Determinando a quantidade em mols de cada reagente. Então devemos o quê? Devemos calcular a quantidade de mols. Como a gente faz isso? Mol é igual ao quê? Mol é igual a massa dividido para a massa molar. Ou seja, a massa aqui é quê? Já está aqui na pergunta, certo? Na questão. Ele já dá. Então a massa molar já está aqui, ó. Também já está na questão. Então você só divide a massa de sódio e a massa molar do sódio. Então fica 5,52 gramas dividido para 23 gramas por mol. Então o gramas com gramas corta, certo? Fica apenas 1 mol. Então dá 0,24 mol. Então vamos calcular agora o mol de óxido de alumínio. Da mesma forma, você pega o gramas que ele dá na questão, 5,1
gramas, dividido por 102 gramas por mol. Cortando gramas com gramas, fica só mol, então fica 0,05 mol. O segundo passo é fazer a relação estequiométrica para descobrir a quantidade de óxido de alumínio necessária para reagir com 0,24 mol de sódio. Então, observa aqui, temos 6 mol de sódio para 1 mol de óxido de alumínio, certo? Está aqui, ó, 6 para 1. Então, pegamos 0,24 mols e quero saber quantos mols de óxido de alumínio precisa reagir com 0,24 mol de sódio. Então, a gente fez a regrazinha de 3 e deu o cálculo de 0,04 mols. O cálculo anterior mostrou que seria necessário 0,04 mol de óxido de alumínio para reagir totalmente com 0,24 mol de sódio. Mas o primeiro passo mostrou que, na verdade, temos uma massa maior do que essa, que é de 0,05 mol de óxido de alumínio. Assim, o óxido de alumínio é reagente em excesso e o sódio é o reagente limitante. Ou seja, gente, o óxido de alumínio em excesso, diz que ele é excesso, né? Por quê? Porque lá na questão fala que ele tem 0,05 mol, né? E aqui, para reagir com 0,24 mols de sódio, precisa apenas de 0,04. Então ele fica 0,01 mol sem reagir. Então ele vai ficar como sendo excesso. E o sódio, como ele só queria apenas 0,04 mol de óxido de alumínio, ele é o limitante, porque ele reagiu totalmente. Certo? Para saber qual é a massa de alumínio produzido, basta relacionar com a quantidade do reagente limitante que temos, isso é de sódio. Então pegamos o 6 mol de sódio para 2 de alumínio, está aqui o 2 de alumínio. Então 6 mol vezes, então pegamos o 6 mol vezes o 23 gramas de sódio, certo? E 2 vezes 23, porque a gente está precisando do que agora? A massa do alumínio. Então a gente está calculando a massa. Então a gente tem que multiplicar o mol multiplicar o mol com massa molar para descobrir a massa de alumínio. Fazendo essas contazinhas, que é dar 238 gramas para 54 gramas de alumínio, proporcionando aqui na regra de 3, que dá 54 vezes 5,52 dividido para 138, que vai dar 2,16 gramas de alumínio serão produzidos, ok? Para saber a massa de reagente em excesso, o óxido de alumínio que irá sobrar, basta diminuir a quantidade que foi colocada para reagir no início pela quantidade que de fato reagiu. Então agora eu quero saber a massa molar que restou, que não reagiu, né? Que como o óxido de alumínio é excesso, então quero saber quantos gramas de excesso ficou, né? Sem reagir. Então pegamos 0,05 mols, que é o total, né, de mol do óxido de alumínio, para 5,10 gramas. Então pegamos do sódio, 0,04 mols, que esse é o necessário para calcular, para reagir com sódio. Então a gente calcula 0,04 vezes 5,10, dividido para 0,05, e vai dar 4,08 gramas de óxido de alumínio reagiram. Então a gente pega 5,10 menos 4,8 e vai dar 1,02 gramas de alumínio restante. Esse aqui é o excesso que não reagiu, porque não tinha mais sódio para reagir com ele. Então ele ficou em excesso. Então era isso, pessoal. Eu espero que todos estejam entendidos, ok? Mais para frente vai ter outros vídeos sobre estequiometria. E era isso. Obrigado a todos.